Doutor Marcos Maia, conte, o que aconteceu com essa senhorita? Né? Por que ela passou um ano? A gente sabe que um ano até que é um tempo não tão longo, né? Curto mesmo, né? Para endometriose. E o que aconteceu com ela? Vocês tiveram um aborto ou tiveram mais aborto? Um só. Um só já foi só. suficiente para Já foi vocês suficiente. irem atrás. Só que eu não sentia dor, eu não sentia nada. Só Certo. depois do aborto que eu comecei a sentir as dores. E aí a gente começou a investigar para ver o motivo de tudo estar acontecendo. Por que não aparecia nos exames durante esse um ano? E por que as dores começaram a ficar muito mais fortes depois do primeiro aborto? Bom, obrigado pelo convite de estar aqui. Então, o que acontece foi assim, a dor dela, primeiro vamos começar pelo diagnóstico, né? Esse é um ano só de diagnóstico, para ter o diagnóstico é muito pouco, né? Hoje os trabalhos falam até de 7 anos, para demorar para ter o diagnóstico. Por que que isso acontece? Porque as pessoas subestimam muito a dor, né? Falam, não, igual você mesmo falou. A dor é de cólica, a dor não é nada, é normal a mulher sentir dor, né? Faz parte da vida feminina, enfim. E aí você teve sorte, que você pegou um médico que teve aí, colocou como diagnóstico diferencial a endometriose. Provavelmente o exame que ele pediu de sangue foi o CA-125, que é um exame, um marcador tumoral que a gente usa para várias coisas, né? A gente usa até para câncer de ovário, tudo, mas também na endometriose ele sobe também. E porque inflama um tecido na barriga, chamado peritônio, que isso aumenta essa substância no sangue. E aí ele desconfiou e pediu a ressonância. A grande questão, acho que tirando um pouco da questão da gestação e tudo, isso pode afetar outras coisas também, né? Porque a mulher começa a ir no médico e o médico começa a falar que está normal, mostra os exames normais e ela tem certeza que não está, porque ela sente muita dor. E aí isso pode até evoluir para alguma doença mental, né? De saúde mental, que depressão, essas coisas, porque ela fala, como assim, tá tudo bem, né? Será que é uma coisa da minha cabeça? Enfim, por isso que hoje o tratamento da endometriose é multidisciplinar. O aborto, né? A endometriose é um fator de risco, sim, para aborto, mas o aborto não é o mais comum ser por endometriose. 30% dos abortos são causados por uma falha cromossomo, né? Na junção dos cromossomos. Então, a gente colocar que o aborto for por causa da endometriose, não sei se a probabilidade de que é menor. Mas, depois dela ter esse diagnóstico de aborto e ela começar a ter dor, isso aí pode ser vários fatores, né? Você chegou a fazer curetagem? Não precisei fazer curetagem, foi espontâneo. Quando eu cheguei no PS não tinha mais nada no meu útero, estava limpinho. Mas foi depois do aborto que eu comecei a sentir as dores. Eu fiz o exame do histeroscopia. Isso. E depois desse exame também deu uma boa piorada nas minhas dores. A histeroscopia é um exame que a gente entra com uma câmera, tem a histeroscopia e a esterossalpingografia. Fiz os dois. A esterossalpingografia, a gente tem um técnico que ele injeta o contraste dentro do útero e aí faz vários raio-x mesmo, né? E aí vai vendo se a tuba está pérvia, né? Porque aí o contraste cai para dentro da barriga e para dentro da cavidade abdominal. E a esteroscopia é uma câmera que você entra dentro do útero e vê se tem algum mioma, algum pólipo, alguma coisa, que isso também pode ser uma das causas de aborto e de sangramento, enfim. O diagnóstico, o tratamento, assim, que ela pegou, teve o diagnóstico, procurou o especialista e já tomou a conduta, esse diagnóstico seu precoce, ajudou muito, né, para você. Muito. Não só a questão da gestação, mas qualidade de vida, né? Sim. Hoje você pensa que se demorar 7 anos para você ter o diagnóstico, que é a média, pensa que essa mulher ficou 7 anos sofrendo com um diagnóstico que às vezes, o tratamento às vezes é um remédio, nem estou falando de cirurgia, né? Ela podia melhorar a qualidade de vida dela, melhorar o desempenho dela no trabalho,
né? Diminuir o número de atestado, tudo isso. Então, assim, a gente só está pensando... Se você pensar no macro, move muitos setores, né? A mulher passa a ter vida novamente, né, doutor? Sim, porque sim. mexe com tudo, mexe com o psicológico, mexe no relacionamento amoroso, com os amigos, tudo. Eu fiz 1 ano continuo fazendo, mas eu comecei a fazer terapia também intensa, porque eu queria entender o que estava acontecendo comigo, porque foi o que o doutor falou, tudo certo. E aí você não sabe o que acontece com você, o problema sou eu? Por que eu? O que está acontecendo comigo? Mas o mais comum não é o que está acontecendo com vocês. O mais comum, foi o que a Andressa falou, o mais comum é o marido largar, né? Porque a mulher não tem mais aquela entrega e tal. Ele opta por separar. Ou a mulher opta por separar porque ela não se sente útil, entendeu? Isso é o mais comum, é o que a gente mais vê no consultório. Ela fez essa pergunta, né? Ai, você vai querer continuar a ficar comigo se eu não conseguir engravidar? Porque, culturalmente falando, é muito comum isso acontecer. Isso é o mais comum. E também de trabalho também. De ela parar de trabalhar e tudo. E aí ela começa a não se sentir mais ativa, né? Economicamente e também como mulher. E aí ela perde alguém para ajudar ela na situação, ela fica sozinha, ela tem dor, e aí começa a virar uma bola de neve. Aconteceu tudo isso comigo, né? Sim. Cada situação piora ainda mais, né? Em janeiro de 25, eu saí de onde eu estava trabalhando, passei a vida autônoma, porque eu falei, eu não quero mais passar por isso, porque eu senti vergonha, porque eu tive uma crise no meio, né, do trabalho. Não tem que ter vergonha, porque isso acontece, normal, mas na minha cabeça foi difícil. E a conversa sincera que eu tive com o Fernando foi também. Eu cheguei e falei pra ele, se você quiser separar, tá tudo bem, eu não quero mais. Falei pra ele, eu não quero mais. E ele, não, vamos aqui, vamos conversar. Sabe aquele chacoalhão, assim? Filha, não é assim, né? Mas aí é toda uma historicidade que a gente traz pra gente, né? Você sentir vergonha de não estar sendo tão produtiva no seu trabalho é porque existe uma pressão e uma falta de entendimento social sobre questões relacionadas ao corpo feminino. Sim. Dr. Marcos falou uma vez que ele veio aqui que a própria ciência, a própria medicina, ela, na sua origem, ela foi muito baseada no corpo masculino. Então, muitas coisas que acontecem no corpo feminino ainda é um universo em estudo. E muitos estudos estão trazendo informações muito relevantes sobre não é coisa da sua cabeça, essa dor acontece por causa disso. A mulher sente dor de um jeito diferente do homem, porque tem composições diferentes, acontece de uma maneira diferente. Então, tudo isso que você vivenciou e passou tem a ver com uma carga histórica muito grande da mulher realmente não ser ouvida, né? Sim. Não ser levada a sério e parecer que é só uma coliquinha menstrual e ela tá fazendo esse circo inteiro. Porque eu também já ouvi isso, sabe? E que bom que a gente está aqui para mudar essa história, porque esse é o objetivo do podcast também. É o que você falou, você não conhecia a doença até você passar por isso. Tem muita gente ainda nesse fato.